Vamos encerrar essa disciplina fazendo uma coisa que é pouco usual na física quântica, né? Que é chamar a atenção para essa formulação de Feynman. A formulação muito bonita. Vale a pena a gente despender algum tempo para falar sobre ela. Feynman foi um dos maiores cientistas do século passado, né, envolvendo a teoria quântica, né? Ele propõe um formalismo que também é conhecido, né, como o método utilizando integrais de caminho. Isso aí é um pouco mais complicado, na verdade, para fazer essas integrais, né? Mas é um método muito bonito, né? E esse método dele, aqui eu tenho uma foto de Richard Feynman, né? E ele deu grandes contribuições para a física quântica, para a eletrodinâmica, né? Ele ganhou o prêmio Nobel pelo papel, né, pelos métodos dele na eletrodinâmica, né, onde os gráficos de Feynman são fundamentais para entender todos os processos da eletrodinâmica quântica, né? Muito bem, aqui está o trabalho dele, né? Ele publicou em 1948. Né? De acordo com ele, a mecânica quântica não relativística ela é formulada de uma maneira diferente nesse trabalho aqui, né? De forma que o que eu gostaria de chamar a atenção é que ele aponta dois métodos aqui, né? O de Schrödinger e o de Heisenberg, né? E o que ele está propondo aqui é uma terceira formulação da mecânica quântica não relativística, né? Esse trabalho aqui era sobre... Depois ele estendeu isso também para a teoria de campos, né? Mas veja, 3 formulações da mecânica quântica não relativística. A de Heisenberg, em termos de operadores, relações de comutação, é uma formulação mais abrangente do que a de Schrödinger, que faz uso da equação de Schrödinger. E agora ele se propõe a uma terceira formulação da mecânica quântica. Isso é fantástico. Ele diz, essa formulação é matematicamente equivalente às formulações usuais, né? Mas, de acordo com ele, é sempre uma coisa prazerosa reconhecer que as coisas antigas podem ser revistas ou analisadas de um ponto de vista diferente. É isso. E eu gosto dessa formulação também, né? É muito bonito. Então, vamos dedicar, né, uma aula à formulação de Feynman, né, que é a terceira formulação. De Heisenberg, com operadores, eu disse o que é quantizar uma teoria, né? É com base nisso, a teoria de campos faz uso, a teoria de campos não faz uso da equação de Schrödinger, a equação não relativística, não faz uso de função de onda, mas em se tratando da mecânica quântica não relativística, temos 3 alternativas. 3 alternativas. Essa aqui é a alternativa, então, de Feynman, né? Qual é, então, a ideia dessa formulação? É a seguinte. Primeiro eu vou explicar a ideia, né? Veja, eu tenho aqui um ponto A e aqui um ponto B. A partícula, em princípio, pode ir de A até B por esse caminho aqui, né? Por outros caminhos. Em princípio, poderia ir por vários caminhos. Mas não, ela vai por um caminho só. Que caminho é esse? É o caminho que minimiza a ação. É este aqui, é este aqui. Essa é a trajetória clássica. Trajetória clássica. Agora, veja só que coisa bonita. O que o Feynman propõe é o seguinte. Aí eu já posso encerrar a aula, né? É que o que ele propõe é que existe uma amplitude de probabilidade para a partícula ir de A até B
pelo caminho clássico, a trajetória clássica. Mas existe uma probabilidade dela ir por esse outro caminho aqui, caminho 1. E uma amplitude de probabilidade dela ir pelo caminho 2. E uma amplitude de probabilidade para outros caminhos. Conclusão, na realidade, o que importa é que uma descrição completa, ela leva em conta todos os caminhos. Então você faz uma soma sobre caminhos, uma integral sobre caminhos. É muito bonita essa ideia, já pensou? Outra coisa que o Feynman chama a atenção, que eu quero chamar aqui, olha só, é que ele chama de space-time approach, né? Porque você só leva em conta pontos do espaço e o tempo. É muito curioso isso, porque você só fala em pontos do espaço e tempo. Isso que ele chama muita atenção aqui, é que esse método dele permite fazer isso, né? Uma descrição só em termos do espaço-tempo. Pontos do espaço e instantes de tempo, né? Muito bem. Então, essa é a base da teoria dele, né? Cada caminho, né, tem uma probabilidade que seria elevado a I vezes S sobre H cortado, no caso do caso clássico. Mas para cada caminho, você então pode, né, você pode atribuir uma amplitude de probabilidade, né, dele ir por um caminho, por outro caminho. Veja que é muito diferente do que é feito usualmente, né? Agora eu vou falar de uma coisa, né, que não tem, mas ao mesmo tempo tem a ver, né, com o método de Feynman. Porque isso aqui pode ser dado independente do método de Feynman, né? Em primeiro lugar, a definição de amplitude de probabilidade e depois falarmos de função de Green, né? Porque também esse método de função de Green se usa muito. O método de Feynman, ele estabelece um método para você escrever a função de Green em termos de integrais de caminho. É isso, né? A função de Green, vou defini-la, né, como sendo uma amplitude de probabilidade. A partícula no instante de tempo TA está em XA e no instante de tempo TB ela está em XB. Eu quero saber o seguinte, se em TA ela está em XA, qual é a amplitude de probabilidade para que no tempo TB ele esteja em XB? É isso. E vou chamar isso aqui de função de Green, né? É claro que se eu não levar em conta a interação, essa função de Green recebe o nome de função de Green livre, porque não está em interação. É função de Green, né? Função de Green. Existem várias maneiras de escrever funções de Green, né? É claro que aqui eu posso introduzir um conjunto completo de estados com posições bem definidas, né, e integrar. Isso é uma propriedade que a gente vai utilizar depois, né? Ou seja, eu posso escrever, né, por exemplo, a função de onda em termos de integrais desse tipo aqui, né? Mas essa é uma propriedade interessante, né? No caso livre, é fácil calcular, por exemplo, essa amplitude de probabilidade. Ela recebe o nome de função de onda, né? Função de onda. A partícula, num tempo t igual a zero, está em x igual a zero, e no instante de tempo t, ela está em x, né? E ela é dada como uma integral sobre p de xtp, p00, né? Ou seja, essa integral aqui, que aliás está numa das listas de exercícios, né? E quando se integra, você vai obter 1 sobre a raiz quadrada de t, aqui embaixo, e elevado a x2, né? M, 2 vezes h cortado t, né? Esse tipo de integral que o Feynman chama muita atenção, né, no livro dele, né? Mas esse é um resultado relativamente simples, né, para a gente obter, né, no caso livre, né? Muito bem. Uma função de Green, de uma maneira geral, né, ela é tal que numa equação qualquer, aqui eu tenho um operador, aqui eu tenho
uma função psi de B e A, né? De forma que a equação satisfeita é esta. E agora vamos definir a função de Green como uma função que satisfaz OGB igual a delta de B menos A. Ora, com isto, veja, eu posso escrever uma solução para a equação psi como uma integral da função de Green. Integral da função de Green. Isso aqui a gente pode usar, por exemplo, no caso da função de onda. E é por isso que esse método é tão poderoso em se tratando de equações diferenciais, como a equação de Poisson. Né? Esse é um método, uma técnica fantástica. Em 3 dimensões, é isso aqui. É isso aqui. Né? Então, se eu conhecer a função de Green, eu resolvo algumas equações a derivadas parciais. A derivadas parciais, né? Como, por exemplo, a equação de Poisson, né? Onde a função de Green corresponde a solução para uma carga elétrica, por exemplo, na origem. Né? Então, esse método é um método poderosíssimo, na verdade. Né? A questão é como é que o Feynman escreve, então, né, as expressões para essa função de Green. Né? Veja que a função de Green livre, na mecânica quântica, na teoria quântica, ela satisfaz essa equação aqui. Ela tem quase que a mesma forma da função de onda, mas não é função de onda. Não é? Por quê? Porque aqui eu tenho IH cortado delta de TB menos TA vezes delta de XB menos XA. E é claro que esse é a livre, mas a cointeração é esta aqui, né? Que tem uma cara parecida. Né? Se XB for diferente de XA, é a própria equação da função de onda, né? Mas é diferente, uma interpretação diferente. Né? A formulação de Feynman, ele, na verdade, ela é tal que essa função de Green ela é dada como uma exponencial de I sobre H cortado vezes a ação clássica. É isso, né? É isso. O problema todo é que é o seguinte. Bom, em primeiro lugar, você pode sempre escrever para toda função de Green uma equação integral sobre essa forma. Isso aqui é geral. Estou falando de função de Green de uma maneira geral. Qualquer função de Green. Né? Isso aqui é sempre verdadeiro para qualquer função de Green. Muito bem. Já expliquei a questão da função de Green livre, né? No caso geral, livre em 3 dimensões, tem essa forma aqui, né? E agora, de acordo com a teoria de Feynman, a função de Green, quando ele vai em conta só o caminho clássico, é dada por essa expressão aqui, ou seja, a probabilidade de ir de A até B, né? Pelo caminho clássico é exponencial da ação clássica I dividido por H cortado. Agora, também se pode escrever a função de onda de 2 formas distintas, né? Envolvendo a função de onda, envolvendo a função de Green, né? Então, essa é uma técnica também que é bem conhecida, né? Porque, é claro, a função de Green satisfaz aquela equação e, consequentemente, isso aqui é válido. Né? Isso aqui continua válido, quer seja no caso da formulação de Feynman ou de uma outra formulação. Né? Muito bem, pelo método de Feynman, essa função de Green ela é dada por um produto de exponenciais. Né? Na verdade, é o que ele chama de uma soma. Né? Veja, a gente começa com a soma de Riemann. Numa soma de Riemann, eu quero calcular essa área aqui, eu faço um conjunto de partições, né? De, digamos, largura delta-x, né? E aí a área vai ser dada por somatório de f de xi, né? Vezes o delta-x. Né? É assim, né? Isso para calcular áreas, né? Método de soma de Riemann. O método que ele propõe de soma é dividir, na verdade, não só os pontos do espaço, os xis, né? Olha, xi mais 1 menos xi, né?
e também os TIs, né? De forma que epsilon é a diferença de tempos. Então você faz uma partição tanto dos pontos do espaço quanto do tempo, né? De forma que se você for calcular alguma coisa, né? Por exemplo, a integral que a gente tem interesse lá, você, por um caminho, em instantes de tempo diferentes, né? Você faz essa partição considerando este caminho, né? Muito bem. O fato é que, então, essa função de Green, de acordo com Feynman, ela pode ser escrita sob essa forma. Em primeiro lugar, aqui eu tenho ação associado à lagrangiana e uma integral de dt indo de TA até TB, né? Esse é o elemento mais importante, e aquela partição e toma o limite quando epsilon tende a zero, né? Então, essa é a definição formal, né, daquela integral de caminhos, né? É esse tipo de integral. E para cada caminho eu faço uma partição como aquela que eu expliquei antes, né? É claro que isso aqui é muito difícil de se efetuar, porque na realidade, a rigor, eu tenho um número infinito de integrais, né, para realizar, né? Agora, esse tipo de integral é o que o Feynman chama de integral funcional, integral funcional. E usa esse símbolo dx para integral ao longo de caminho. Cada caminho contribui com uma amplitude, então eu tenho aqui uma soma, né, de caminhos. É uma integral de caminhos, né? De forma que ele tem uma expressão para essa grandeza física que é essencial, que é a função de Green. A partir daí eu posso fazer um monte de coisas, né? Escrever a função de onda, né? Por exemplo, utilizando a função de Green, né? Agora, o método dele é bonito porque ele realmente escreve essa função em termos de integrais de caminho. Agora eu posso expandir esta exponencial aqui, de U, e tenho aqui o primeiro termo, né? Então, a função de Green ela pode ser escrita como uma soma G0 associada ao termo 1, G1, eu tenho, portanto, uma série aqui. É bom porque ela leva ao método perturbativo. Então, sob esse aspecto, o que ele tem, como ele disse antes, não é diferente, né? Mas é um método muito bonito e bem mais simples, eu acho, né? Para entender várias coisas, né? O método perturbativo, né? Quando você não tem o primeiro termo em ordem zero, ele se propaga sem perturbação. O termo de ordem 1, né? Quando ele interage uma vez com o potencial, aqui está a expressão para o termo 1, o termo 2 e assim por diante. Ou seja, pelo menos é uma forma que eu acho que é mais simples, né, de você escrever várias expressões. Como o Feynman disse, ele não tinha pretensão de introduzir novidades, né? Mas algumas coisas são mais fáceis olhadas do ponto de vista da formulação de Feynman, que em última análise é uma forma de escrever a função de Green, né, em termos de integrais de caminho. No caso em 3 dimensões, é claro que eu tenho coordenadas x, y, z, né, para um ponto, o ponto B, x, y, z para o ponto A, tempo TA, tempo TB, e agora aqui eu tenho integrais de dx, dy e dz, né? O fato é que é uma formulação bastante bonita, é claro que ela tem muitos problemas operacionais, né? E, de fato, só alguns casos, né, são relativamente simples, né? É quando a lagrangiana é uma lagrangiana livre, como esse caso aqui, ou ele resolve também para o caso do oscilador harmônico, mas são poucos os casos onde você realmente pode levar as contas de uma forma completa
bem longe, né? O fato é que é extensível, né, para QED, e é uma formulação que eu acho realmente muito bonita. Como disse o Feynman, é apenas uma forma alternativa, né, de você entender, né, a física quântica, né, a contribuição de cada caminho para você ir de um ponto A até um ponto B, e essa contribuição de um caminho você associa a uma amplitude de probabilidade, né? E no final você tem que levar em conta uma soma sobre os caminhos, né? É uma formulação bonita, como ele diz, porque ele só faz uso de conceitos envolvendo pontos do espaço e do tempo, né? Então, por isso que ele chamou esse de Space-Time Approach, né? É um formalismo realmente muito bonito. Ele tem um livro, se quiserem adquirir esse livro, vocês terão mais informação, porque é um livro relativamente grande, ou acessar esse artigo famoso dele, né, no Reviews of Modern Physics, né. Eu encerro aqui, então, a disciplina, né, de física quântica, né, na expectativa de que, em alguns aspectos, ela sirva como uma formação bastante sólida para vocês, né? Certamente até o átomo de hidrogênio é uma informação bastante sólida. Agora, depois, nós acrescentamos algumas informações, né, que são úteis, né, como essa de estatísticas quânticas, né, teoria quântica, equação de Dirac, né, formalismo de Feynman, né? Então, a ideia é dar uma visão a mais completa, ainda que com pouca profundidade. Isso eu realmente reconheço. A teoria de campos foi dada com a profundidade mínima, né? Assim como a equação de Dirac, né? O fato é que a gente espera que isso tenha contribuído para a formação de vocês, tendo uma visão mais ampla do que seja a teoria quântica. Porque para alguns, teoria quântica é só mecânica quântica. Não é. Não é. Né? Porque a mecânica quântica ela é limitada a movimentos não relativísticos e ela não tem uma formulação tão geral quanto aquela proposta por Heisenberg, né? E nós despendemos várias aulas nessa formulação. De qualquer maneira, foi um prazer muito grande estar com vocês.